Batalhas e confrontos espirituais, terceira parte. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando, mais algumas experiências da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Após começar, um período de jejum prolongado. Tive várias experiências com Deus, e com o mundo espiritual, que agora estarei compartilhando com vocês. Lembrando, que quando um cristão começa a jejuar, um demônio específico que trabalha nessa área, vem para tentar e fazer com que o cristão quebre o jejum. E é nessa hora, que o cristão precisa perseverar. Negar as tentações do diabo e lutar contra as suas próprias vontades. Mas saiba, que quando o cristão está fazendo um jejum prolongado, e a cada ciclo de 10 dias, o cristão será provado, e será uma provação que testará a sua fé e a sua determinação diante de Deus. E quanto mais os dias forem se passando, mais esta provação vai mexer com a sua estrutura física e emocional. Os demônios não vão ter dó nem piedade, e nem vão poupar esforços, vão atacar todas as áreas da vida do cristão, para que ele venha quebrar o jejum, e assim não venha crescer espiritualmente. Agora estarei compartilhando algumas experiências que eu tiver nesse período de jejum prolongado. Um certo dia, fui orar por uma pessoa, e o Senhor Deus me revelou que foi feito um trabalho de macumba e feitiçaria em uma mata, para a destruição daquela família e especificamente sobre aquela pessoa. Então comecei a orar e repreender todo o mal que foi lançado sobre aquela pessoa. Então ela começou a vomitar, e toda a obra de macumba foi saindo. E depois expulsei os demônios e ela foi liberta daquele mal. Para a glória de Deus. Outro dia, fui convidada para pregar numa igreja, e os demônios fizeram de tudo para que eu não fosse naquele culto. Então, tive que passar por vários obstáculos e impedimentos, para conseguir chegar no culto. Mas operando Deus, ninguém impede. Isaías 43 verso 13, então, consegui chegar no culto e preguei a mensagem que Deus mandou, pois é melhor agradar a Deus do que aos homens. Pois, profeta que agrada o povo desagrada a Deus, para mim não é profeta. Pois, quem cuida de profeta não é o povo, quem cuida de profeta é Deus. Se for para agradar, agrade somente a Deus. E no final, terminei de pregar e convidei as pessoas a virem à frente, todos aqueles que precisavam de oração. Quando então, fui orar por uma senhora idosa, e ela ficou possessa por uma legião de demônios, apesar daquela senhora não ser brasileira e nem falar o português. Os demônios que estavam nela, me entenderão muito bem. Então, usei o poderoso nome de Jesus e expulsei aquela legião de demônios. Louvado seja Deus! Falando sobre confrontos espirituais. Outro dia, após terminar outro ciclo de 10 dias de jejum prolongado, os demônios atacaram com força. Aconteceu um reboliço com pessoas que eu conheço, algumas pessoas próximas a mim. O que me entristeceu. Então passei algumas noites orando e chorando nos pés de Jesus, vou ser bem sincera, foi difícil. Mas porém, fiquei firme no propósito do jejum. Pois maior deve ser a nossa fome pelas coisas espirituais de Deus, do que a fome pelos alimentos daqui da terra. Então, continuei jejuando e buscando a Deus em oração, para a glória de Deus, para a fúria do inferno. Irmãos, veja a importância do cristão ter uma vida de renúncia, de obediência, de oração e jejuns, para que este estilo de vida se torne uma adoração profunda e genuína, pois foi assim que Jesus nos deu o exemplo. Jesus se ofereceu a si mesmo, em adoração ao Senhor Deus. Jesus renunciou suas vontades, para realizar a vontade de Deus. Jesus ensinou como é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é morrer para si mesmo. Quando ele crucificava a carne, com jejuns ele fazia isso,
ele dava verdadeira adoração a Deus. E essa adoração subia como cheiro suave. Mas porém, Jesus vai além, quando ele crucifica a sua carne na cruz e no terceiro dia ressuscita. Ele se permitiu ser crucificado em adoração ao Senhor Deus. Esta é a mensagem da cruz, a crucificação da carne. Pois somente quando a carne é crucificada, poderá nascer o homem espiritual. Pois o sacrifício de Jesus exalou uma fragrância tão excelente, que chegou até a sala do trono de Deus. Foi tão poderosa, que todos os nossos pecados foram expiados. Aleluia! Jesus ensinou que para adorar a Deus verdadeiramente, o cristão deve morrer para si mesmo e para suas próprias vontades. Jesus ensinou que quando crucificamos a carne com jejuns e orações, o velho homem morre, e nasce o homem espiritual. Ó glória! Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Romanos 8 verso 5, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. João 3 verso 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. 1 aos Coríntios 2 verso 14, as pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Falando sobre confrontos espirituais. Certo dia, eu, com um grupo de irmãs da igreja, fomos orar por uma família. Só que os demônios já estavam preparados e estavam esperando por nós. Por isso, que na batalha espiritual, é imprescindível o cristão tenha o dom do discernimento. E seja orientado por Deus. Então quando começamos a orar, o demônio se manifestou normalmente. Quando um demônio se manifesta, as pessoas vão e colocam as mãos, e em algumas igrejas os obreiros até seguram a pessoa endemoniada. Mas neste caso, o Senhor Deus foi nos guiando. O Senhor Deus me disse: não toca, pois este demônio está usando uma armadura com grandes espinhos pontiagudos. Antes, peça que o sangue de Jesus quebre a armadura no mundo espiritual, para então, começar a fazer a libertação. Então fiz isso, orei e pedi a destruição daquela armadura demoníaca e começamos o processo de libertação. Foi uma luta travada, eram muitas legiões de demônios. Uma opressão maligna encheu aquele lugar, teve um momento que o teto da casa ficou preto cheio de demônios. Então senti de Deus, e peguei um óleo ungido, que uma das irmãs havia levado e passei sobre algumas pessoas que estavam na casa, para elas terem uma proteção extra, contra os ataques dos demônios. Pois os demônios estavam atacando violentamente, algumas irmãs sentiram pontadas pelo corpo, inclusive eu, durante o processo daquela libertação. Mas de repente, as coisas começaram a mudar, no mundo espiritual. E Deus me deu o discernimento do que estava acontecendo. Então pedi que as irmãs se juntassem perto e atrás de mim, porque a grande batalha ia acontecer. Então nós ficamos, de um lado da casa e do outro lado aquelas legiões de demônios. E o Senhor Deus foi me falando o que estava acontecendo, e eu fui passando para as irmãs que estavam comigo. Aquelas legiões de demônios estavam armadas com correntes, lanças e várias armas infernais. E então o Senhor Deus me disse: o chefe da legião chegou. E naquele momento, eu estava falando com Deus em pensamento, e disse: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor Deus disse: você não fará nada, pois é uma legião muito forte. Eu vou mandar um anjo, e este anjo vai destruir por inteiro esta legião de demônios. E em questão de segundos, o anjo de Deus chegou. E eu disse para as irmãs: tem um anjo de Deus aqui, ele é muito poderoso, ele é muito grande, e ele está com uma espada de fogo nas mãos. E nós, irmãs, não vamos precisar fazer nada. Pois o anjo que Deus mandou vai destruir esta legião de demônios. Eu disse: observem, vejam o poder de Deus. Vamos contar até 3, e no 3, o anjo vai passar a espada de fogo nesta legião, e ela vai cair por terra.
E foi isso que aconteceu, diante dos nossos olhos. No 3, aquela legião de demônios caiu, por terra. Nós não fizemos nada, dessa vez foi o anjo que o Senhor Deus mandou, que batalhou por nós. Segundo Crônicas 20 verso 7, diz: Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Falando ainda, sobre confrontos espirituais. Eu estava chegando ao final dos 40 dias de jejum, mas a batalha estava se intensificando, as provações estavam aumentando. E o Senhor Deus me disse: Você vai terminar o seu propósito de jejum agora, em meio à batalha espiritual? Continue jejuando, eu te darei força. Então continuei jejuando, e pensei comigo, vou fazer 70 dias de jejum. Mas porém, quando chegou nos 50 dias de jejum, passei por uma grande provação e eu tive que buscar muita força em Deus, para continuar o propósito do jejum. Então durante aquela noite, levantei para orar e depois de orar, tive um sonho espiritual. E neste sonho espiritual, os demônios me ofereciam comida, e eu recusava. Depois eles me atacavam com comidas, que pareciam com frutas e legumes para fazer eu parar de caminhar. Mas fiquei firme, pois eu tinha um alvo, precisava chegar em casa. Mas no meio do caminho, apareceu uma multidão de demônios deformados que mais parecia zumbis, e eles corriam bem rápidos e eles queriam me matar. Mas eu corria, e finalmente consegui chegar em casa. Então, quando entrei na sala, apareceu diante de mim um ser espiritual, era um anjo poderoso. E ele disse: Você foi testada e aprovada. Você acaba de subir de nível espiritual e você receberá uma nova unção de Deus. Então fiquei muito feliz, feliz mesmo, pois percebi que tudo o que tinha passado valeu a pena. E o que eu estava buscando eu recebi antes dos 70 dias de jejum. Então, em agradecimento ao Senhor Deus, fiz mais alguns dias de jejuns. No total, fiz 54 dias de jejum. Eu poderia ter continuado. Mas, eu já estava ficando doente, e Deus conhece a nossa estrutura. Então finalizei o propósito do jejum. Uma observação: existe vários tipos de jejum. E esse jejum que eu fiz, foi para 3 propósitos específicos, que eu consegui alcançar. Louvado seja Deus. Vou compartilhar com vocês, como fiz esse jejum, para quem quiser fazer também. Pois os resultados foram além das minhas expectativas. Jejuei 54 dias, ficando no mínimo 17 horas por dia sem comer nada. É claro que teve vários dias que eu aumentei o propósito e fiz 22 horas de jejum, sem comer nada. E então, quando terminava este período, eu comia alguma coisa, e voltava a jejuar. E o único líquido que eu tomava era água, somente água. Foram 54 dias de jejum ininterruptos. Esta foi a minha experiência de jejum, mas que quiser, pode fazer mais tempo e mais horas, cada um conhece a sua estrutura. E termino dizendo que essas foram as experiências que eu senti de Deus de relatar. É claro que teve várias outras experiências. Mas no momento, é essas que estou compartilhando. Para que experiências possam te motivar a buscar mais as coisas espirituais de Deus, e eu digo a vocês, vale a pena, vale a pena. Pois o sobrenatural de Deus será descortinado diante dos vossos olhos, e será acessível para todos os que tiverem disposto a pagar o preço. E é muito importante que os cristãos nesta última hora orem e jejuem. E o que eu puder fazer para incentivar as pessoas a jejuarem e se aproximarem de Cristo, irei fazer. Estou dando o meu exemplo, pois a minha vida e meu ministério só mudou depois que eu passei a jejuar mais. Mas lembre-se, não basta apenas jejuar. Tem que ser um conjunto de jejum, oração, leitura da Bíblia e o principal, obediência a Deus. Esta é a chave no reino espiritual, para alcançar aquilo que você busca em Deus. Esdras 8 verso 23, diz: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Jeremias 33 verso 3,
diz: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus abençoe.